Mas é bom que eu espero um pouquinho. Oi, pessoal! Todo mundo já chegou por aí pra gente começar? Vamos ver aqui, eu tô fazendo aceitando uns amigos aqui ainda. Todo mundo já tá aí? Podemos começar? Vamos? Então vamos. Que eu tô olhando aqui. Aqui. Tem um pessoal ainda procurando. Você consegue ver daí, Alexandre? Tá me vendo? Tem bastante gente aí. Estão aí, gente? Tá todo mundo chegando? Pode começar, tem 50 olhando já. Não, mas a gente tem que ter mais, né? 68. Vamos, gente, sem atrasar, que a gente precisa começar. Bora? Bruninha, já entrou? Lucas, estou respondendo aqui as mensagens, enquanto está todo mundo chegando. Me acharam aí, pessoal? Me acharam, gente? Vamos lá? Tem 100 pessoas assistindo. Moacir, o Moacir tá falando que tá aqui. 105 já. Moacir, achou? Me achou? Pode começar, já são 3 É, minutos. não posso começar, o pessoal não tá achando. Não tá achando. Todo mundo? Aquila tá aí? Gente, alguém ajuda a Débora? Vou começar, pessoal. Então, eu vou começar. Eu vou me apresentar para vocês, que nem todo mundo me conhece pessoalmente. E eu vou desligar agora o celular, gente, infelizmente. Vamos lá, que já são 3h10 e a aula tem que começar na hora, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Então, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Pilate, sou professora da Universidade de Brasília e vou trazer para vocês, nesse nosso curso de extensão aí, o projeto da Gramaticoteca, que é a aprendizagem ativa para o ensino de gramática. Queria dizer que é um prazer enorme ter vocês nesse curso, né? Que a gente ampliou as vagas 10 vezes, estamos no máximo do que a gente consegue. Então, eu queria agradecer muito aos meus colegas das universidades e aos meus alunos e meus amigos que compartilharam, né? A vocês que se inscreveram, pessoal da Universidade de Brasília que me deu apoio, está me dando apoio para fazer esse curso, né? O Decanato de Ensino de Graduação e de Ensino de Extensão. Também as pessoas daqui do meu estúdio, né? Meu diretor de 11 anos, que é o Luca Pilate, meu marido Alexandre e minha filha Bruna, que são quem me ajudou a organizar isso aqui para vocês. Também não posso deixar de agradecer meus amigos, né? Meus colegas que me deram força e o meu trio de apoio aqui, que é a professora Heloísa, da Universidade de Brasília, Heloísa Salles, professor Júlio Barbosa, da Unespar, e o professor Rafael Minucci, da Unifesp, que também estão me ajudando aqui e estão ajudando na parte conceitual e vão ajudar depois para tirar as dúvidas de vocês. Bom,
Então, o nosso curso, né, todo mundo inscrito já recebeu as informações, eu não vou me alongar muito nessa parte. Primeiro, eu só quero esclarecer esse termo, né, da gramaticoteca, que é um termo que a gente inventou. A gramaticoteca é um conjunto de materiais para educação e experimentação linguística, né? A gente tem as experimentotecas, né, que são lugares onde os jovens vão aprender ciências, né, os museus das ciências. Toda vez que eu ia para um lugar desse, eu ficava querendo ter um que fosse cheio de jogos linguísticos. E a gramaticoteca tem essa ideia de ser um lugar de experimentação, de aprendizagem linguístico, né, mas muito relacionado com gramática. Depois vocês vão ver que dá pra gente levar para literatura, dá para conversar com o professor. Mas o conceito de gramaticoteca é esse, esse conjunto de jogos, de atividades e de experimentos para desenvolver a consciência linguística de quem vai usar esses brinquedos, né? Então, e a gramaticoteca tem vários, né? Vocês vão ver depois que tem várias formas da gente usar o conhecimento linguístico, né? A gente vai poder fazer jogos, a gente vai poder fazer milhões de coisas com base nesses princípios aqui, né? Uma coisa importante também da gramaticoteca é que ela busca ser uma alternativa, ela é um projeto também de pesquisa, de ensino e de extensão da Universidade de Brasília, e a gente busca resolver uns problemas do ensino tradicional de gramática, né? Então, não são apenas jogos, né? Muita gente chega para mim e fala, eu quero fazer joguinho de gramática. Não é apenas um joguinho de gramática, né? Nada contra, mas é porque geralmente os jogos que tem por aí, eles são, quando tem, né? Eles se baseiam muito na memorização e são muito ainda relacionados à gramática tradicional, ao pensamento tradicional do ensino de gramática. E a gente, apesar de defender o ensino, né, da norma padrão, de defender também o conhecimento dos alunos sobre variação linguística, né? A professora Silvia Vieira, que fala que são os padrões, né, as variações que acontecem, né? Então, apesar da gente defender tudo isso, a gente busca alternativas, sim, para o ensino de gramática tradicional, porque a gente sabe, né, que é um problema, é uma lacuna o ensino de gramática na educação básica. Então, a gramaticoteca tem esse caráter lúdico, sim, de experimentação e também busca alternativas teórico-metodológicas para tentar fazer um avanço no ensino de gramática. Certo? Aqui são os alunos de um curso que eu dei jogando aqui, experimentando com a gramaticoteca, né? É interessante o conceito da aprendizagem ativa, né? Tá bem representado de alunos aprendendo e pensando sobre o que eles estão aprendendo. Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. Antes de começar, eu quero apresentar só as obras, né? Tem vocês, todo mundo que está inscrito, e quem não está inscrito, depois a gente pode dar um jeito de mandar. Eu mandei alguns capítulos desse livro aqui, da professora Lúcia Lobato, Linguística e Ensino de Línguas, que foi um livro que eu organizei juntamente com as minhas colegas da Universidade de Brasília, né? A professora Rosana Naves, Helena Guerra. Esse livro foi muito interessante, eu mandei para quem está inscrito no curso um capítulo para a gente olhar. Toda a metodologia que eu me baseio está nele, ainda não estava aqui, mas os fundamentos da gramaticoteca estão, ok? E um terceiro pilar muito forte desse curso, eu escolhi esse livro para representar, né, que é da ciência da linguagem, que é do Noam Chomsky, mas podia ser qualquer publicação do Chomsky em que ele defende a existência dessa gramática universal, uma gramática mental. Bom, então, só para apresentar para vocês, então o conceito de gramaticoteca é esse, e a gente tem esse objetivo de reformular, repensar, avançar o ensino de gramática, que há 2000 anos, né, se baseia em normas e num tipo de pensamento
que não tem dado certo para a educação. Então, o nosso curso a gente vai ter 5 encontros. E no de hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ter que ser um pouquinho teórica no de hoje. Por quê? Vai ter um pouquinho de de experimentoteca, de gramaticoteca, vai ter um pouquinho, mas eu até me desconcentrei aqui, mas eu vou precisar explicar as bases teóricas, porque eu acredito que depois vocês vão querer fazer esses experimentos na casa de vocês. E para vocês fazerem, ou nas casas, ou nas escolas, vocês têm que entender as bases teóricas de onde eu parto. Vai ser bem tranquilinho, mas hoje eu vou ser um pouquinho teórica, nos outros eu prometo que não serei. Bom, então só para explicar que a gente tem, né? Então, são 5 encontros, 1 mais 4, e esse hoje é mais teórico. Tudo bem, gente? Podemos prosseguir? Só perguntar aqui pro meu... Tá certo aí? Então tá bom. Porque eu não consigo ver no celular, né, gente? Então vamos lá para as observações iniciais. Antes de eu começar de verdade, que aí agora eu vou começar mesmo. Eu vou falar mais ou menos 30 minutos a partir de agora, né? E depois eu vou abrir para a gente conversar, tirar algumas dúvidas. Então, quem tiver dúvida, anote, que depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pegar nossos ingredientes aqui e vamos começar. Todo mundo tá preparado? Vamos lá. Bom, alguns avisos ainda, né? Que eu vou delimitar minhas discussões a conteúdo e metodologia do dia a dia da sala de aula. Então, assim, a gente vai fazer um recorte, porque não dá pra gente discutir, quem sabe, outro dia, mas hoje não, todas essas questões do ensino, né? Eu parto do pressuposto da teoria gerativa, como eu já falei, e é uma pesquisa em desenvolvimento, no sentido de que a gente tem uma base teórico-metodológica, mas a gente está o tempo inteiro pesquisando, e eu convido vocês também, né, a me ajudarem nesse projeto de pesquisa, né? Eu já tenho colegas, pessoal da UFRJ, né, meu querido o Marcos Maia, a Kátia, né, eles já têm umas pesquisas super interessantes. Eles pesquisam leitura, mas eles já usaram algumas coisas da gramaticoteca. Aqui na Universidade de Brasília também a gente tem pesquisa sobre, por exemplo, o uso da gramaticoteca para surdos no ensino de Libras. Então a gente tem umas pesquisas, né? O Rafa também tem, em outros lugares estão desenvolvendo essas pesquisas. Então a gente está fazendo um acúmulo sobre essa metodologia. E eu vou mostrar o que a gente tem, mas a gente ainda tem muito mais coisa para... Bom, a nossa discussão de hoje vai estar vai ser em base nesses 3 lugares, né? Nessas 3 correntes. A gente vai estudar o ensino de gramática, mas a gente se apoia muito na teoria linguística e em metodologias de ensino, principalmente nas neurociências. Então, hoje eu vou falar mais de um diálogo entre a teoria linguística e o ensino de gramática, mas se a gente está falando de ensino, a gente não pode esquecer que a questão metodológica também é muito importante. Ok, pessoal, então eu vou falar de gramática. Eu vou colocar essas questões de gramática aqui, muitas delas vocês já sabem, com certeza, né? Já passaram por elas, mas é importante que a gente conheça as questões gramaticais e onde estão os nossos problemas no ensino de gramática tradicional, para que a gente possa enfrentá-los com consciência, né? Para que a gente possa entender onde estão os problemas e para que a gente possa enfrentá-los de uma maneira mais consciente. Então, eu vou apontar alguns problemas do ensino tradicional que nós sabemos não tem dado muito certo, né? Uma primeira questão que eu pergunto, e aí eu vou perguntar para vocês, né? E eu já perguntei, na verdade, quem se inscreveu no curso viu que eu coloquei lá o que é gramática, né? Para vocês, e as respostas foram as esperadas, né? A maioria delas. Eu posso até depois comentar as respostas de vocês,
Mas geralmente, quando a gente fala gramática, o que vem na nossa cabeça é o conjunto de regras, né? Vem o Celso Cunha aí. Então a gente vai lembrar do livro, né, grosso e que a gente tem um pouquinho, né, que a gente ama, porque a gente está até fazendo esse curso, mas que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Então é um conjunto de regras e se você abrir a gramática, por mais que ela diga que ela não seja, se você abre qualquer gramática, o que você encontra lá são listas e listas e listas de regras. Mas, como a gente está fazendo esse diálogo entre linguística e gramática, vocês sabem que na linguística a gente entende gramática também como uma habilidade mental, né? Como um dom da espécie humana. Então, quando um linguista gerativista principalmente fala em gramática, ele pensa numa gramática que está aqui, no nosso cérebro, né? Uma gramática mental. E por que é importante a gente entender que não existe então só esse conceito de gramática, né? Porque esse conceito de gramática é um conceito de gramática externo, né? Então as regras dessa gramática estão fora da gente. Mas quando você parte dessa literatura linguística que já é consolidada, né, sobre o inatismo linguístico, sobre a faculdade da linguagem, que é o nome que a gente dá, né? Faculdade da linguagem, a gente está falando dessa habilidade que faz com que os bebês aprendam a falar, né? Os nossos filhos, quem tem filho, as pessoas é mais fácil argumentar sobre a faculdade da linguagem com quem tem filho, porque é aquela coisinha pequena, não faz nada, mas já fala coisas super interessantes, né? As crianças, então, num período muito curto, com os dados todos embaralhados, porque a gente não fala, hoje eu só vou falar no presente com você, filho, hoje eu só vou falar no futuro. Eles conseguem desenvolver uma gramática e aprender uma língua, né? Então, é importante que a gente lembre, a gente que trabalha com a gramática, é que existe sim essa gramática externa, mas também existe uma gramática mental, né? Essa é a teoria básica da teoria gerativista. Existe a faculdade da linguagem, essa habilidade que os seres humanos têm, todos, né, de desenvolver uma língua, né? Por exemplo, a língua de sinais, né, que os surdos, eles têm essa faculdade de linguagem, eles não vão falar, mas eles usam a língua de sinais sinalizados, tem todas as propriedades. Então é importante ter em mente que a gente, quando pensar em gramática, não pensar só que o aluno não sabe, porque ele sabe muito, tanto que ele fala português. Depois a gente pode discutir o caso de ensino de segunda língua ou língua de herança, mas todo mundo tem uma faculdade da linguagem, todo mundo desenvolve. Então esse é o primeiro ponto, pensar em ensino de gramática, não pensar só no conjunto de regras fora da gente. Lembrar que a gente e nossos alunos sabem muita gramática, porque eles usam gramática no dia, todas as horas do dia, falando e pensando. O segundo, que é um problema metodológico, que é, se eu perguntar para vocês qual a sequência didática básica de uma aula de gramática tradicional, vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem numa sequência. Como é que começa uma aula de gramática tradicional? Como é que é o meio e como é que é o fim? Né? Então, como é que... Esse é um problema metodológico que eu quero apontar, né? Geralmente, né, se vocês pensaram nesses 5 segundos aí, geralmente a aula de gramática começa por uma definição, vem os exemplos, passam as exceções e depois os exercícios, né? Então, independentemente, né? E, gente, agora sim, eu tô generalizando porque não tem como a gente falar caso a caso. De forma geral, existem professores que são maravilhosos, que são diferentes, que usam outra sequência didática. Estou falando de uma forma geral, a aula de gramática é assim. E, então, definição, exemplos, exceções e exercícios. Sempre, independentemente do tema. No livro didático tem uma diferença, né? Qual é a diferença do livro didático? Que eles inventaram que tem que ter um texto, então tem uma tirinha,
E aí depois vem definição, exemplos, exceções e exercícios. Quer dizer, é a mesma coisa com uma tirinha. Então, a gente não tem muita variação técnica para o ensino de gramática. Então, a gente tem um problema conceitual de não lembrar ou não saber que existe, os alunos têm uma gramática mental. A gente tem um problema metodológico relacionado, né? Os alunos acham a nossa aula chata quando ela é assim, ela é muito repetitiva, ela é muito cheia de memorização. E tem também os próprios conceitos da gramática são problemáticos. Eu vou listar 3 bem rapidinho. Vocês vão ter que confiar em mim, mas vocês depois podem conferir lá no Celso Cunha. Por exemplo, o Celso Cunha define concordância verbal como solidariedade, né? Então, se você quer ensinar para o seu estudante que na norma padrão a variedade é nós vamos, a palavra solidariedade não é a melhor palavra para explicar que relação é essa, né? Outro problema do ensino tradicional é esse, que é claro que isso é meramente ilustrativo, mas no Celso Cunha você tem 22 regras, essa listagem excessiva também que é um problema. Então a gente tem as definições, né? Essa é a minha metáfora, o meu desenho aí. Você pega um fenômeno e aquela lista enorme de... Isso tudo não tem como você... Por que as pessoas têm problema com a gramática? Não tem como aprender assim, decorando, não tem como, né? Então é uma lista de regras sem fim. A definição de sujeito também, né? Pensem aí, o que é o sujeito? Como é que a gente fala? Sujeito é o que pratica ação. Ou sujeito é algo ou alguém de que se fala. Numa oração como João apanhou, tô falando rápido, gente? Tá tudo bem, Alexandre? João apanhou e o mar eu adoro. João apanhou, ele é o sujeito e não tá praticando ação. Então, se a gente ensina o conceito de sujeito, o aluno aprende, estuda, mas num dado da realidade qualquer, né? Ou sujeito é algo ou alguém de quem se fala. O mar eu adoro. O sujeito é o mar, eu tô falando do mar. O sujeito é eu, né? Então a gente tem problemas conceituais na gramática. Então por isso que a gente tem todo esse problema em relação ao ensino de gramática, né? Vírgula, já a gente vai ver na aula que vem que vírgula não é respiração, né? Vírgula tem tudo a ver com a estrutura da língua. Mas, se você for olhar uma gramática tradicional, vai estar lá que é uma pausa de pequena duração, né? A gente até brinca que se a pessoa tiver com alergia, espirrando ou sem respirar direito, ela vai pôr mais vírgula que os outros. Então, assim, a gente realmente, né? Por que eu coloco essas questões? Porque a gente realmente tem problemas no ensino de gramática, né? Os problemas no próprio conceito de gramática, que a gente não leva em consideração o que o aluno sabe, os problemas dessas listas de regras, que não há memória que vá conseguir decorar tudo, ou há, né? A gente que é professor de gramática depois de 10 anos, a gente consegue, mas enfim. E problemas nos conceitos, né? A gente tem conceitos básicos, né? O conceito de sujeito é um conceito básico do ensino de gramática e é um conceito problemático. Então, realmente, né, a gente precisa olhar com carinho para a questão do ensino de gramática porque a gente tem problemas para resolver. Então, eu vou colocar aqui. E a gente tem um quarto problema do ensino de gramática que eu chamo de sistema linguístico caviar. Gente, vocês sabem o que é sistema linguístico caviar? Como é que é a música do Zeca Pagodinho? Você sabe o que é caviar? Lembraram? Isso é o sistema linguístico caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Desde o início, aqui vai o Zeca Pagodinho para quem acertou. Quem acertou, leva o Zeca Pagodinho aí, dá sorte para você. Desde o início, né, da teoria da linguística como ciência, o Saussure vai falar, linguagem é um sistema de signos, né?
mas a gente não vê esse sistema, né? Por isso que eu falo que ele é o sistema caviar. A gente ouve todo mundo falando sistema, 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 mas esse sistema não aparece. Então eu coloquei 4 problemas aí para vocês do ensino de gramática, né? O problema da lista de regras, o problema dos conceitos, o problema da definição de gramática, porque a gente tem que lembrar que ela é interna também. E o quarto, que é uma coisa que meus alunos sabem, né? Se tiver algum ex-aluno aqui meu, eu mando um beijo aí para vocês, que eu não tô conseguindo ver quem tá acompanhando, mas eu tenho certeza que tem, meus amigos, meus queridos, que vocês sabem que a gente fala, eu falo o tempo inteiro para vocês, né? Que vocês têm que enxergar o sistema. A gramaticoteca é baseada na ideia do sistema, né? Então, o sistema tem que deixar de ser caviar, né? A gente tem que ver, comer e ouvir falar. Então, ficam aí as 4 problemas e o Zeca Pagodinho dá sorte aí para vocês, né? Então, vamos continuando. Então, o que eu tô querendo sistematizar para vocês? De um lado, a gente tem essa visão tradicional de gramática como um conjunto de regras, como externas ao indivíduo e como propriedades mais básicas e as propriedades mais básicas são ignoradas, no sentido de que o sistema não está lá na gramática, né? Quem quer entender o sistema do português, ele está descrito na gramática, mas ele não fica evidente pra gente. E a visão que eu vou propor para vocês, com base no livro, né, que eu já apresentei, é que a gramática é um sistema linguístico, né? Que vai ter algumas propriedades, que é o que a gente vai ver durante esse curso, né? Então, ela é um sistema, ela é interna ao indivíduo e busca propriedades que fazem o sistema funcionar. Tem uma coisa importante que eu vou fazer uma breve ressalva aqui, é que, né, aqui tem então a visão tradicional e a visão proposta, é que, e eu gosto de falar isso em todas as aulas, é assim, a gente vai fazer uma crítica, então, aqui é a gramática tradicional, mas não, é uma crítica dentro do espírito científico, né? Eu tenho certeza, eu dei o exemplo aqui do Celso Cunha, eu tenho certeza que ele fez o melhor que ele pôde, usando os materiais que eles tinham na época. Então, todos os gramáticos tradicionais fizeram o melhor que eles puderam. A gente está criticando? Sim, mas dentro do espírito científico de entender que a ciência avança, a ciência faz a nossa compreensão do mundo avançar. Eu acho que vocês nunca viram, por exemplo, um professor de química, na primeira aula, quando ele vai dizer que o átomo era um pudim de passas, ele ri desse cara e falou, nossa, ele era um pudim de passas, hahaha. Não, eles apresentam as contribuições de uma maneira positiva, né? Então, mesmo que a gramática tradicional não seja científica, mas eles fizeram o melhor. Então, assim, a gente tem que rever os conteúdos? Sim. Mas a gente não tem que olhar para as gramáticas, porque elas são ótimas fontes de pesquisa e tem muita coisa boa sistematizada lá. Tá? Então, eu peço para vocês, assim, eu vou, a partir de agora, fazer críticas à gramática tradicional, mas nesse espírito de que daqui a uns anos a gente vê que coisas que a gente está apresentando aqui vão ser defasadas, e a ciência é assim. E a gente tem que ter esse espírito, né, de pensamento crítico, mas de entender o trabalho do outro como um acúmulo, né? Muita coisa que eu tô apresentando aqui para vocês é parte de um acúmulo que as universidades brasileiras têm em relação ao ensino de gramática, né? Não fui eu que cheguei, eu cito o Chomsky e a Lúcia Lobato, obviamente, como pesquisadores muito importantes, mas é um trabalho de muitos professores e muitos pesquisadores para que a gente pudesse entender o que é essa gramática do português. Então é importante deixar isso claro, que a gente vai criticar sim, mas nesse espírito de que é normal, acontece e vamos para frente. O importante é a gente colocar a contribuição, colocar alguma coisa boa no lugar e não só parar na crítica. Então, como a teoria linguística vai poder ajudar a gente, né? A gente tem aí mais de 100 anos, né, de teoria linguística moderna, vamos dizer assim,
E, né, a maioria das pessoas aqui tá na graduação, na primeira aula de introdução à linguística, viu lá que quando a linguística entra, a linguística é entendida como sistema, né? O Chomsky eu coloco aqui muito importante também, como, né, o fundador do gerativismo, e a gente tem outras correntes teóricas, a linguística é muito rica, eu tô pondo esses que são importantes para o que a gente vai fazer aqui, certo? Então, a gente quer um conceito de língua e gramática. Gente, aqui, atenção agora. Atenção. Existem vários conceitos, certo? Aí a pergunta é, nesses 100 anos aí, cento e quantos, gente? 124 anos, né? O que os linguistas ficaram fazendo, né? A gente ficou pesquisando o conceito de gramática onde, né? Aqui, né? Em escavações. Ou a gente ficou conversando com o ET para descobrir, né, o que é língua, né? Conversando com os ETs para entender? Não, né? A gente ficou mais ou menos assim, né? Então, assim, a ciência linguística não é aquela do laboratório. A gente tem laboratórios, né, Marcos? Mas não é aquela do laboratório tradicional. A gente um fazer reflexivo, a gente ficou estudando, ó, aqui, isso aqui é um congresso que a gente fez aqui na UNB e pensando formas de trazer um conceito de língua que fosse mais interessante, que pudesse superar essa fase da gramática tradicional. Ó o Chomsky dando uma rezadinha para vocês aí. A gente teve o Zeca Pagodinho da sorte, esse é o Chomsky da sorte. Então, o Chomsky ficou, e todos os pesquisadores e todos os linguistas, no geral, a gente ficou pesquisando para trazer para vocês esses resultados. Então, vamos voltar para o conceito aí de língua e de gramática. É importante, gente, vocês prestarem atenção nisso, porque mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver a importância do conhecimento prévio. Então, se a gente, por exemplo, quer fazer uma gramaticoteca e pensa que gramática é o conjunto de regras, a sua gramaticoteca vai copiar as coisas da gramática tradicional que não dão certo. Então, por isso que esse fundamento teórico é importante, tá bom? Então, o conceito de língua e de gramática. Vou fazer uma analogia aqui com vocês, né? Quando os biólogos, eles olham uma árvore, eles veem, ou quando os leigos olham uma árvore, a gente vê isso, né? Um objeto no mundo. É igual à língua. A língua tem várias facetas, né? O que os biólogos vão fazer, e aqui, né? Ou a gente, quando vai estudar uma árvore, a gente vai selecionar partes dessa árvore, né? Então, um vai estudar a raiz, outro vai estudar a flor, outro vai estudar o todo. Então, essas são as partes da linguística. Um estuda o discurso, outro estuda a variação, outro estuda a aquisição, outro vai estudar texto, né? Então, a linguística se fragmentou, mas a língua é o todo, né? Então, é importante a gente entender o lugar de cada coisa. Numa publicação minha que eu fiz, que está até no academia.edu, que eu coloquei lá, eu faço uma proposta para o ensino de línguas, né? Que vocês não vão conseguir ver agora, mas eu vou explicar, que é a gente entender que quando a gente fala de língua, a gente está falando de uma propriedade da espécie, né? E que tem relações com a biologia, porque isso que nos caracteriza como Homo sapiens, né? Quem quiser ler artigos sobre a emergência das línguas humanas, procura o Vitor Nóbrega, né, Vitinho, lá na USP. Ela, então, tem a questão biológica, tem a questão social, que a gente vai para a escola para aprender, e tem essa questão também estrutural, certo? Tem uma questão estrutural. A gente vai ficar mais nessa, mas a gente vai chegar nessas outras. Como é que essa questão conversa com as outras? Bom, como é que esse sistema linguístico, então, vai se organizar? Né? Então, voltando, como eu falei, a gente tem que lembrar que tem a gramática mental e que o Chomsky vai propor o seguinte, que existe essa gramática universal. A gramática universal é uma conceituação teórica, significa assim, você nasce com uma habilidade, um dom para desenvolver uma língua, a faculdade da linguagem, né?
Então, a gramática universal é o grau 0, antes de nascer ela tá lá. Os dados da experiência, então você tem a gramática, mas você precisa dos dados e você vai formar a sua língua. Então, a gramática tá aqui como um dom da espécie. E nos estudos linguísticos, a gente tem estudado a linguística, as sentenças, né? Então, só lembrando, eu não estou falando que língua é só isso, né? Para o ensino. A língua, tudo isso conversa, dialoga. Mas isso é fundamental. E isso tem sido esquecido no ensino de gramática. Não estou propondo, como vocês vão ver, que a gente leve isso para a educação básica, não. Mas o que está escrito aqui é muito importante para a gente entender o que é uma língua, né? Uma forma de representar, basicamente, aquela árvore é a gente ver o que está aqui, né? Então, você tem no português, pelo menos, porque né, depois a gente pode discutir outras línguas, mas no português a gente tem uma estrutura que é basicamente essa, ó. A estrutura do português, ó, um predicado verbal. Eu comprei o livro do Chomsky, né? Quantas orações eu posso fazer com base nessa estrutura, né? Pensa numa criança que adquire a língua e entende que quando ela quer alguma coisa, ela fala, quer isso. Depois, tudo que ela quiser, ela vai usar essa mesma estrutura. Quer água, quer mamãe, quer mimi, quer papá. Então, assim, usando a mesma estrutura, a criança vai fazer infinitas construções. Essa é a ideia da gramática gerativa, é com um número limitado de elementos, você vai criar um número ilimitado de construções. Então, essa é uma forma que a gente usa para representar uma forma bem simples, né? Que esse curso é um curso mais básico, porque como tem muita gente inscrita, eu estou fazendo um curso mais básico. Depois a gente pode ir fazendo níveis mais avançados, mas então aqui você tem o sujeito, o verbo, o objeto. Tem uma coisa muito importante aqui, que diferencia da tradicional. E aqui, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Uma diferença básica do gerativismo é que na corrente gerativista, né, a oração começa aqui, no verbo. Essa distinção, uma coisa então que a gente vai trabalhar mais na aula que vem, no próximo encontro, é que pro linguista gerativista, a oração começa no verbo. No ensino tradicional, a gente sempre procura o sujeito e depois o predicado. Na linguística gerativa, não. Isso é uma coisa fundamental e muito importante, a gente vai ver isso no próximo encontro. Então, a oração começa no verbo e aqui é um sistema. Uma outra crítica do ensino de gramática tradicional é que um dia a gente vê o sujeito, no outro dia a gente estuda verbo, no outro dia a gente estuda o objeto, no outro dia a gente estuda o adjunto e nunca vê esse sistema junto, certo? Esse que é o nosso sistema caviar, certo? Então, isso aqui esse passo a passo da formação gerativista, né, de como os gerativistas entendem a língua. Na verdade, a gente sai de uma visão aristotélica e vai para uma visão freguiana de preenchimento de predicados. Está na página 60 e 61 do meu livro. Se alguém não tiver recebido, depois a gente dá um jeito. Manda um e-mail lá para gramaticoteca2.0.com.br gramaticoteca2.0@gmail.com.br. Então, e qualquer manual de linguística. Então, como é que a gente faz essa formação da oração sob o ponto de vista gerativista? Aqui. Por que é importante entender o conceito? Porque uma vez entendido o conceito, a gente pode usar quantos materiais a gente quiser. Então, por isso que eu aluguei vocês aqui hoje com os conceitos teóricos, né? Na próxima aula, a gente vai discutir mais a formação da oração. Porque meu diretor ali tá falando que eu só tenho mais 5 minutos, mas o passo a passo, né? Então, assim, a oração vai começar no verbo, é isso que eu vou mostrar na aula que vem.
A oração começa no verbo e do verbo, esse verbo vai selecionar quem vai participar da oração com ele e aí a gente vai formando. Mas isso aqui são assim, o que é importante aqui pra gente ver é que aqui a gente não tem mais sistema linguístico caviar, né? Com isso que eu mostrei para vocês, esses aqui são ideias dos meus alunos, esse aqui é do grupo da Catiana. Vocês estão vendo aqui, ó, SVO, SVL, PS. Esse sistema vai se repetir sempre na língua. Mas no ensino tradicional, a gente dá um dia aula de sujeito, outro dia aula de verbo. A gente nunca junta isso para o aluno. E o aluno fica achando que a gramática é o conjunto de regras. Não é. A língua vai ser esse sistema. E que sistema é esse? É um sistema gerativo, é um sistema mental. Então, quando você entende que é importante mostrar o sistema e como esse sistema funciona, que são essas ideias básicas que eu coloquei aqui, né? Por que o ensino tradicional não dá certo e uma alternativa inicial possível, você pode criar um monte de experimento para os seus alunos, né? Esse aqui é um que eu fiz, que eu vou mostrar até aqui agora para vocês, que é, por exemplo, esse é o, já vou terminar, mas aqui, que é um sistema linguístico, por exemplo, que eu fiz, mas vocês estão vendo que a gente pode fazer com N materiais. Eu já mostrei um de Lego, eu já mostrei um de colado, com papel recortado. Esse aqui que tá no quadro, ele é feito em bandeja de frios com rodinhas coloridas, né? E esse aqui é o mestre deles, que é um que eu fiz, que é maior, né? Mas você pode adaptar. Essas rodinhas aqui, ó, isso aqui é um sistema linguístico, vamos dizer assim. Essas rodinhas, por que eu fiz assim, né? Esse instrumento. Ele é fácil de conseguir, né? Mas vocês podem adaptar. E eu pintei olha só, pintei com tinta de quadro negro. E porque a gente pode escrever aqui, ó, Heloísa. Vamos voltar para minha oração. Comprou o livro do Chomsky. O livro ontem. Olhem o que eu faço aqui. Por que ele é assim, né? Só para mostrar para vocês. Então, por que ele é com giz? Porque eu sou professora e eu tenho que usar isso em vários contextos, tenho que reciclar. Por que ele roda? Porque aqui eu posso mostrar para o meu aluno, se eu escrever Heloísa, o resultado é diferente de eu escrever você e é diferente se eu escrever nós. Olha lá. Então, o aluno, o estudante, ele vai entender o sistema linguístico, ele vai ver, não é mais sistema linguístico caviar. Não tá dando para ver? Então, olha aqui, ó. Heloísa comprou o livro ontem. Você comprou o livro ontem. Agora, se eu colocar nós, o que vai acontecer com nós? Tem que ser nós, na gramática padrão. Compramos. Então, você pode rodar e mostrar as relações. Pode ser nós comprou? Pode, dependendo da variedade da língua que você usa, do ambiente que você usa. Se eu estiver falando informalmente, provavelmente eu vou falar, né? Os meninos chegou? Pode falar, né? Então, só para vocês verem aqui um exemplinho básico de um elemento, né? De um brinquedo, um artefato aqui da Gramaticoteca, que pode ser usado com isso que vocês aprenderam hoje, né? Mas que não existe só uma forma. Então, não tem madeira. Pode ser N objetos. O importante é ter o conhecimento linguístico e usar a criatividade. Esse aqui que a gente fez lá na UFRJ, ó, a gente não tinha esses artefatos, a gente levou papel colorido. E dá para fazer muitas atividades. Depois a gente vai pôr umas ideias de atividades também. Aqui os meus alunos da UFMG fizeram um varal com poesia. E cada cor, ó, sujeito, verbo,
complemento, né? Então, quando você entende que é importante mostrar o sistema, você já dá um grande passo para a sua aula e para entender como é que funciona o português, né? E quando você entende isso, então assim, você pode fazer a sua gramaticoteca de N formas, né? De várias formas. E é importante, uma última observação antes de eu terminar.